O relatório final do projeto Ficha Limpa, que deixará inelegível o candidato condenado por crimes graves, será entregue daqui a pouco ao presidente da Câmara, Michel Temer. A medida poderá valer para as eleições deste ano, caso seja aprovada na Câmara e no Senado, e sancionada pelo presidente da República até junho. O relator do projeto, deputado Índio da Costa, está aqui conosco e conversa com a repórter Luana Karen. Bom dia, deputado. Bom dia, Luana. Bom dia, Natália. Bom dia, deputado. A proposta original enviada ao Congresso previa que a pessoa condenada em primeira instância não poderia concorrer a um cargo eletivo. Mas no seu relatório o senhor mudou isso. O senhor diz no seu relatório que a pessoa condenada tem de ser condenada por um colegiado. O que significa essa alteração e por que ela foi feita? Essa foi uma sugestão do Ofir, que é presidente nacional da OAB. Uma sugestão muito bem-vinda, porque o que ele sugeriu, o que ele ponderou? Disse, olha, pode haver perseguição política. E no jogo, enfim, da política, que não é simples, do período eleitoral, né, principalmente nessa época, poderia se utilizar da justiça para você tirar um outro candidato do jogo sem nem ter o direito de concorrer. Portanto, essa preocupação foi colocada na mesa, os movimentos sociais todos, o pessoal do movimento do combate à corrupção eleitoral, a CNBB e todo mundo que participou da coleta das assinaturas, estava de acordo. Então a gente fez a mudança. A ideia é que, independente da instância, seja colegiado, isso é, mais de um juiz tomando a decisão para saber se, enfim, para condenar a pessoa. Se foi mais de um juiz, aí ela se torna inelegível. Não quer dizer que ela está condenada do ponto de vista penal. Isso daí tem que ir até a última instância da justiça. O que nós estamos querendo com esse projeto de lei é tirar da política as pessoas que a sociedade, de alguma forma, desinformada, continua votando, mas que já se sabe que tem uma série de problemas, só que não se chega no período em que se transitou em julgado, que é na última instância. Deputado. Então, o período, só para concluir assim, o período que a gente está tratando é o período das instâncias ordinárias, onde o sujeito pode apresentar fatos e provas, o réu, ele apresenta fatos e provas. Quando entra na discussão do direito, que aí vai se discutir se o processo foi devidamente, se foi correto, enfim, aí é uma outra questão. Aí essa daí que leva 10 anos, 15 anos, e que a sociedade não entende por que o sujeito foi condenado e continua sendo candidato, a gente quer que esses não possam mais ser candidatos. Uma outra medida que foi adotada nesse relatório, um outro cuidado que foi adotado para se evitar a perseguição política, é que as ações para provocar inelegibilidade terão de ser propostas pelo Ministério Público. Me explica também sobre isso. Imagina que na guerra política é muito comum uma pessoa acionar a outra na justiça. E o que a gente está querendo é que saia da política não aquele que é menos esperto do que o seu adversário, ou menos guerreiro, ou menos cafajeste em alguns casos, porque se processa por nada, muitas vezes para tirar o sujeito do jogo político. Mas aquele que de fato não deveria estar na política, aquele que tem problemas, aquele que está condenado, aquele que de fato executou alguma coisa com dolo, quer dizer, ele tinha a intenção de... Por isso até que quando a gente trata da questão da improbidade administrativa, ficou claro que a improbidade, o sujeito não poderá mais ser eleito nos casos dele ter dado um prejuízo ao erário público e ter enriquecido ilicitamente. Quer dizer, porque tem outros casos vários de improbidade administrativa, você deu uma entrevista numa rádio fora do período que poderia, é improbidade. Quer dizer, não é esse tipo de relação também que a gente está querendo colocar para tirar o sujeito da vida pública. Deputado, e o seu projeto, ele faz alguma menção a um candidato, a um político que estiver no exercício do mandato e renunciar para não ser cassado? Claro. Aí, nesse caso, a renúncia passa a ser a razão pela qual o sujeito perde o seu direito político também. Porque hoje em dia é comum no Brasil, né? O sujeito está com problema, ele, antes de abrir o processo no Conselho de Ética, se renunciar, ele tem os seus direitos políticos mantidos. Isso é uma forma antiga de se fazer política, uma forma que a sociedade condena. Portanto, aquela pessoa que for para o Conselho de Ética, mesmo que não tenha aberto o processo ainda, se ele não renunciar ao mandato, ele irá até o final e será julgado. Se ele renunciar, ele já perde de imediato os direitos políticos dele até o final do período daquele mandato, mais 8 anos subsequentes
ele fica inelegível. Deputado, um levantamento feito pelo próprio presidente da Câmara, deputado Michel Temer, revela que se esse projeto já estivesse em vigor, já fosse uma lei, pelo menos 20% dos atuais integrantes da Câmara seriam afetados. Como fazer então com que essa proposta avance num ambiente tão complicado, tão cheio de interesses conflitantes? Simples. Primeiro, contar com a sociedade civil. 1.600.000 assinaturas não são poucas assinaturas. E a gente está avançando, daqui a pouco chega a 1.700.000, 2 milhões de assinaturas. Eu estou pedindo à sociedade que continue assinando abaixo-assinado até a sanção presidencial. Então, de um lado, pressão da sociedade. E de outro lado, se tem 20% que tem problemas, tem 80% que não tem problemas. E é fundamental para esses 80% avançarem com uma lei que leve mais transparência política e que tire essa sensação da sociedade de que todo deputado, todo político é uma pessoa que está lá para se aproveitar e não é uma pessoa que está lá para aprovar aquilo que tem que ser aprovado para o país. Deputado, rapidamente agora, só mudando de assunto para a gente concluir a nossa entrevista, o senhor é um parlamentar do Rio de Janeiro, Democratas do Rio de Janeiro, e hoje o Rio de Janeiro se prepara um grande ato contra a mudança na divisão dos royalties do pré-sal. Como é que vocês estão se movimentando e qual é a expectativa de vocês em relação a esse projeto no Senado? Bom, possibilidade do Senado retirar o recurso que vai para o governo federal, de redistribuir pelo país esse discurso, esse recurso, e levar de volta o recurso que era do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, é grande. Essa mudança pode ser feita no Senado e, se for aprovada, será provavelmente derrubada pelo presidente da República. Esta atual também será derrubada pelo presidente da República. É importante lembrar, e aí uma opinião pessoal, eu fiz parte da reunião na bancada do Rio de Janeiro com o governador Sérgio Cabral, todos os deputados e senadores estavam presentes. Eu fui o único deputado a me levantar e ser contra a opinião do governador de que bastava retirar a urgência do projeto da partilha. Na verdade, eu disse a ele, será um estupro de qualquer maneira, só que dessa forma o estupro será no ano que vem. Não deu outra. Foi esse ano. E qual foi o estupro? Bom, a lei que o projeto de lei que o presidente da República mandou, ele retira os royalties do pré-sal do Rio de Janeiro. É péssimo para o Rio de Janeiro. E este outro projeto que veio depois, então, é muito pior para o Rio de Janeiro. Então, o que vai acontecer? Na minha opinião, está combinado entre o governador e o presidente. Eles vão derrubar o projeto de lei que tira tudo do Rio de Janeiro e vão deixar um outro projeto de lei que foi enviado pelo presidente, que vai tirar muito do Rio de Janeiro. Eu estou indo hoje para o Rio, vou participar desse ato, agora sabendo que entre o mal maior e o mal menor, é melhor que seja um mal menor, mas de qualquer forma estão tungando o direito do Rio de Janeiro na sua captação dos royalties do petróleo. Ok, deputado Índio da Costa, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Se você quiser rever essa entrevista que eu acabei de fazer com o deputado Índio da Costa, basta acessar o site do Repórter Brasil na internet. O endereço é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. E continuando a falar sobre a polêmica do pré-sal, o governo federal pode mandar ao Senado uma proposta que trate apenas da divisão dos royalties do petróleo, uma tentativa de resolver a polêmica sobre a partilha, que já une senadores, governistas e a oposição. Unidos para preservar os royalties. Senadores dos 3 estados maiores produtores de petróleo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, engrossaram o coro da oposição e também querem derrubar o pedido de urgência do governo para as votações dos projetos do pré-sal no Senado. Nós queremos discutir o futuro. Toda a riqueza do pré-sal, nós admitimos que possa ser repartida. Agora, o que já foi licitado, você não pode mexer. É uma loucura o que se está fazendo em querer votar em 45 dias uma proposta que mexe na Federação Brasileira. Está se criando uma verdadeira guerra entre os estados. Pressão também dos autores da emenda da partilha dos royalties do petróleo aprovada na Câmara. O gaúcho e PMDBista Ibsen Pinheiro escolheu o conterrâneo e colega de partido Pedro Simon para apresentar no Senado a proposta de que a União banque as perdas dos estados produtores. O líder do governo descartou de imediato. Isso é uma proposta daquele filho que quer gastar o dinheiro e depois quer que o pai pague a conta. Eu acho que essa não é a solução. Se alguém tem que pagar essa conta da transição, é o governo federal, porque é o mais rico. Agora todos os estados querem. Como é que nós vamos abdicar, por exemplo, Goiás de 300 milhões de reais? Diante do impasse e da pressa que o governo tem em votar os projetos, a Casa Civil já estuda a possibilidade de enviar ao Congresso uma proposta que trata especificamente só da divisão dos royalties.
A discussão seria desmembrada de uma outra polêmica, que é o projeto que trata da exploração da camada pré-sal. Com certeza isso poderá ser uma solução. O que nós temos que promover aqui é o diálogo buscando o entendimento.